Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Como foi o feriado? Descansaram na segunda-feira? Tomara que tenham descansados, tá? Bom, hoje, 26 de maio de 2021, quarta-feira. Já chegamos aí no meio da semana, hein? Quando tem feriado, parece que a semana, ó, voa, passa rapidinho, né? Vamos começar então com as nossas correções no livro de português. Pega o livro de português para a gente fazer a correção. Livro de português em mãos. Vamos fazer a correção nas páginas 114 até 118, onde nós trabalhamos os sinais de pontuação e os tipos de frases. Número 1. Reescreva as frases usando o ponto de interrogação corretamente e colocando a letra maiúscula na palavra depois dele. Então, letra A. Qual é o cúmulo da paciência tentar tomar sopa de garfo? Está pedindo para a gente colocar o ponto de interrogação, tá? E temos duas perguntinhas aí. Qual que é a primeira pergunta? Qual é o cúmulo da paciência? É uma pergunta, tá? Tentar tomar sopa de garfo é uma resposta. Quer dizer, nós temos uma pergunta e uma resposta, tá? Então, vamos primeiro reescrever a frase. Reescrever a frase aqui. Qual é o cúmulo da paciência? Tá? Então, está pedindo para a gente reescrever a frase, utilizar o ponto de interrogação e colocando a letra maiúscula na palavra depois dele. Então, depois de paciência, que é a pergunta, eu vou colocar aqui o ponto de interrogação e vou para a minha resposta, colocando a inicial com letra maiúscula, tá? Tentar tomar sopa de garfo. Entenderam? Então, primeiro eu faço a pergunta, depois eu faço a resposta. Na resposta, eu tenho que iniciar com letra maiúscula, tá? E aqui no final da pergunta, ponto de interrogação. Letra B. Qual é o cúmulo de ser baixinho, subir na escada para amarrar o sapato? Como que vai ficar a pergunta? Qual é o cúmulo de ser baixinho? Então, a pergunta é esta. Qual é o cúmulo de ser baixinho? Ponto de interrogação. Qual vai ser a resposta? Subir, inicial com letra maiúscula, na escada para amarrar o sapato. Ponto final. Letra C. Qual é o cúmulo da curiosidade? Amanhã eu te conto. E aí? Qual que é a pergunta? Qual é o cúmulo da curiosidade? É a pergunta. Amanhã eu te conto é a resposta. Qual é o cúmulo da curiosidade? Ponto de interrogação. Amanhã
vírgula, eu te conto, ponto final. Beleza? E aí? Estão indo bem? Ou colocaram só o ponto de interrogação no final da frase? Apaga e conserta, certinho? Leia o texto em voz alta, circulando os sinais de pontuação. Então, nós temos aqui o texto, né? E vocês irão circular aí todos os sinais de pontuação. A repórter chegou para uma caipira que estava descansando. Aqui, ó, 2 pontos. Circula aí, tá? Travessão. Por quê? Porque aqui é um diálogo, tem uma conversa aqui. Então, vamos, ó, tem que circular todos os pontos de travessão. Todos os travessões vocês irão circular. Beleza? Todos os travessões vocês irão circular. Nós utilizamos o travessão em um diálogo, em uma conversa. Aqui, vírgula, nas suas terras, vírgula, da mandioca, ponto de interrogação. Está fazendo uma pergunta. Dá não, respondeu, ponto final. Da batata, outra pergunta. Dá não, vírgula, senhora, ponto final. Dá milho, outra pergunta, olha o ponto de interrogação. Jeito nenhum, ponto final. E arroz? Ponto de interrogação. Nadinha, ponto final. Feijão? Ponto de interrogação. Também não dá, vírgula, não, ponto final. Quer dizer que não adianta plantar? Ponto de interrogação. Outra pergunta. Nas suas terras, vírgula, não cresce nada? Outra pergunta. Travessão, vírgula, não, ponto de exclamação. Plantando é outra coisa, ponto de exclamação. Então, foi um tipo aqui de brincadeira, né? Que a dona lá, onde a repórter foi fazer sua entrevista, acabou fazendo com a repórter, né? Então, assim, a repórter foi perguntando o que dá lá na terra dela e ela não dá não, né? Da batata, dá não. E no finalzinho aí, como a gente viu, né? A repórter perguntou, quer dizer que não adianta plantar nas suas terras, não cresce nada? Ah, não, plantando é outra coisa, né? Então, se ela estivesse utilizando ali o termo plantar, né? Você planta batata aqui, né? Aí sim, a pessoa que ela estava entrevistando teria respondido ali, né, corretamente. E aí, levou-se na brincadeira aí. Bom, vamos para a próxima página. Essa daqui foi fácil, né? Só circular aí os sinais de pontuação. Página 115. Leia o quadrinho, observe os sinais de pontuação e marque um X na resposta correta. Que barulho foi esse? Que susto! No quadrinho, o sinal de interrogação foi usado para indicar um sentimento de espanto ou indicar uma pergunta. Esse sinalzinho aqui de interrogação, ele foi utilizado para fazer uma pergunta. Nós utilizamos o sinal esse ponto aqui de interrogação, ponto de interrogação, para fazer uma pergunta. Então, marcar um X aqui. Isso. E o
sinal de exclamação for usado para indicar uma pausa ou um sentimento de espanto? Uma pausa, nós utilizamos a vírgula, vírgula que a gente faz uma pausa para respirar. E o ponto de exclamação simboliza que algum tipo de sentimento. Pode ser sentimentos bons ou sentimentos ruins, né? Desastrosos. Como aqui ele ficou espantado, ó, que susto! Então, o sentimento de espanto é o ponto de exclamação. Marca o X aqui. Número 4. Ordene as palavras e forme frases. Não se esqueça de colocar os sinais de pontuação. Então, nós temos aqui sorvete, tomar, amanhã, vai, Como será que ficou a frase aí? Nós iniciamos aí a frase com letra maiúscula. Então, vamos colocar a palavra que começa com letra maiúscula, que é o vai. Então, vai o quê? Tomar um sorvete amanhã. Essa frase aí ficou como? Será qual o ponto que eu vou utilizar nessa frase? Ó, vai tomar um sorvete amanhã? Crianças. E aí? É uma pergunta, ponto de interrogação, está perguntando, tá? Eu vou colocar aqui uma outra palavrinha antes do vai, para ficar melhor para vocês entenderem. Você vai tomar um sorvete amanhã? Então, é uma pergunta. Letra B. Letra maiúscula aqui, ó, que. E agora? Tarde ensolarada. Que tarde ensolarada? Ponto de exclamação. Olha o que aqui antes do tarde, ó. Que tarde ensolarada. Então, assim, ela pode ser que ela esteja reclamando, tá? Que tarde ensolarada, né? Que a tarde está com muito sol quente. Agora, se a frase não estivesse esse que aí, fosse assim, a tarde está ensolarada, aí sim eu usaria o ponto final, seria uma frase, uma frase que estaria afirmando, né, que a tarde está ensolarada, tá? Mas como tem o que aí, ó, que tarde ensolarada, então é uma frase que está expondo ali um tipo de reclamação, que ela não está contente com a tarde, tá? Então, por isso que eu utilizo o ponto de exclamação. Então, geralmente, quando eu tenho o que antes, ó, que dia feliz, tá? Que alegria, que tristeza, sempre vai ser frases exclamativas, tá? Letra C. Mônica escola lápis para borracha, levou a lapiseira. E agora, hein? Como será que ficou esta frase? Começando sempre com a inicial maiúscula. Então, Mônica. Mônica o quê? Levou? Levou? O que a Mônica levou? Levou lápis. Mas tem mais coisas aí, não tem? Levou lápis, então vamos colocar vírgula, borracha e a lapiseira. Para onde? Para a escola. Então não tem como colocar o EA, né? Porque não tem dois A aqui. Então, Mônica levou lápis, borracha e lapiseira para a escola. Ponto final, tá? É uma frase afirmativa, tá? Então, esta frase está declarando que a Mônica levou lápis, borracha e lapiseira para a escola.
Letra D, quero não vestido este. Então, olha o não aqui já. Não quero este vestido. Ponto de exclamação, tá? Ponto de exclamação. Não quero este vestido. Tô grilada porque eu não gostei desse vestido. Então, eu utilizo o ponto de exclamação, tá? É uma frase exclamativa e também pode ser considerado uma frase o quê? Negativa. Por quê? Porque está declarando aí, ó, não quero este vestido, tá? Bom, vamos para a próxima página. Leia o texto observando todos os sinais gráficos destacados para responder à questão abaixo. A raposa e a cegonha. Uma raposa convidou a cegonha para jantar. Disposta a pregar uma peça na outra, serviu uma sopa num prato raso. Enquanto a raposa comia a valer, a cegonha, com o seu bico enorme, não conseguiu provar uma gota que fosse. Ficou morrendo de fome, com o estômago a roncar. Mas não disse nada. No dia seguinte, um pombo-correio entregou um bilhete para a raposa, no qual estava escrito: venha jantar em minha casa hoje à noite, cegonha. A raposa aceitou o convite e, na hora marcada, estava cheia de gentilezas na casa da outra. Quando se sentaram à mesa, a raposa teve uma decepção e tanto. O delicioso ensopado de carne foi servido em jarras altas com gargalo estreito. Para a cegonha, bastava colocar o bico, mas a raposa não conseguia comer de jeito nenhum. Foi embora muito antes do que planejava, com o rabo entre as pernas. Moral da história: trate os outros da mesma forma com que você deseja ser tratado. Fábulas de Esopo. Bom, olha só então. Nós temos que tomar muito cuidado da maneira que trata o outro, né? Por quê? Porque um dia a gente pode receber isso de volta. Olha só o que aconteceu com a raposa e a cegonha. A raposa quis usar o quê? De esperteza para cima da cegonha. Então, chamou ela para um jantar e deu para a cegonha o quê? Um prato raso. E, com certeza, a cegonha não iria conseguir comer naquele prato raso. Enquanto isso, a raposa, ó, nhaque, nhaque, ia só enchendo a barriguinha dela, tá? Bom, um certo dia, a cegonha pegou e resolveu o quê? Chamar a raposa para o jantar. E a cegonha fez da mesma forma. Pensou só nela, então ela fez ali o seu prato ali com um gargalo, né? Quer dizer, uma jarra, né? Porque com a jarra ela conseguia tomar ali a sua sopa, né? E a raposa não ia conseguir tomar a sopa ali num gargalo, né? Para a sopa deveria ser o quê? Um prato. Mas a cegonha, assim como a raposa não pensou nela, a cegonha também não pensou na raposa. E aí, como se diz, acabou sem comer nadinha a raposa, né? Então, por isso que nós devemos pensar nos outros, devemos tratar o outro bem, para que a gente também seja tratado bem, tá? Não se esqueça disso. Complete a tabela analisando como estão escritas as palavras do texto após cada sinal gráfico. Então, nós temos aqui vírgula, ponto final e 2 pontos. Letra maiúscula, sim ou não. Letra minúscula, sim ou não. Depois das letras maiúsculas no texto, tem vírgula, sim ou não? Será que tem vírgula aqui depois das letras maiúsculas? Olha só, a letra maiúscula iniciou aqui, ó, uma, não tem vírgula. Disposta também não tem vírgula depois.
Enquanto também não tem vírgula. Ficou também não tem vírgula. No também não tem vírgula. Venha também não tem vírgula. A não tem vírgula. Quando não tem vírgula. O não tem vírgula. Para não tem vírgula. Foi não tem vírgula. Então, não tem vírgula depois de letra maiúscula. Então, marcar o X aqui no não. Não tem vírgula. Letra minúscula tem vírgula depois de letra minúscula? Vamos olhar aqui no texto. Se tem alguma vírgula depois de letra minúscula. Temos aqui, ó, outra, vírgula, valer, vírgula, cegonha, vírgula. Então, nós temos várias vírgulas aqui no texto, tá bom? Então, vamos marcar aqui sim. Tem vírgula sim, depois de letra minúscula. Ponto final. Tem ponto final depois de letra maiúscula? Será que tem? A gente já viu aqui que as letras maiúsculas não tem vírgula, não tem vírgula e não tem nenhum outro sinal depois das palavras que tem letra maiúscula, tá bom? Vamos ver então, só pra gente confirmar. Aqui no comecinho não tem, né? Disposta, enquanto. A gente viu aqui no começo que não tem letra maiúscula, ponto final depois de letra maiúscula. Ó, nó, não tem. Ah, já achei. Tem sim, tem aqui, ó, cegonha, ponto final. Pegou a gente, hein? Olha só. Depois de cegonha, nós temos aqui o ponto final. E cegonha, inicial maiúscula. Então, tem sim, marcar o X lá no sim. Tem ponto final depois de letra maiúscula. Sim. Letra minúscula, tem ponto final depois de letra minúscula? Sim ou não? Vamos ver agora se tem ou não. Vamos procurar, né? Depois de letra minúscula, tem ponto final? Tem aqui, ó, jantar, letra minúscula. Ponto final. Vamos ver se tem mais, ó. Só pra gente poder. Fosse. Fosse. Tem ponto final também aqui, ó. Depois de fosse, tá? Vamos ver mais uma aqui. Ponto final. Aqui, ó. Tanto. Ponto final também. Olha aqui. Outra. Ponto final também. Nenhum. Ponto final também. Pernas, ponto final também. Então, nós temos letra minúscula sim. Nós temos ponto final, tá? Após a letra minúscula. Palavras que se iniciam com letra minúscula, temos sim. E dois pontos? Nós temos dois pontos depois de palavras com letra maiúscula? Será que temos? Vamos ver? Dois pontos, temos que procurar dois pontos aqui, ó, escrito dois pontos, temos sim, escrito dois pontos. Será que tem mais outro dois pontos aqui? Parece que não, né? Então, é letra maiúscula, Catiana, letra maiúscula. Vamos ver, aqui é letra minúscula, né? Então, vamos letra maiúscula para ver se tem dois pontos. Enquanto, vejam, não tem. Será que tem? A professora não está vendo? Não é possível. Dois pontos, eu quero... Ah, moral, aqui, ó, moral, tá vendo? A moral da história também faz parte do texto, tá? Então, moral inicia com letra maiúscula e tem os dois pontos. Então, vamos marcar aqui, ó. Letra maiúscula, sim. Sim, sim, sim. E letra minúscula nós também achamos, né? Aqui, ó, escrito. Também temos dois pontos depois da letra minúscula. Beleza? E aí? Deu certo aí? Vamos para a próxima página. Página 117.
Quais são os sinais de pontuação utilizados em cada frase? Coloque ao lado das frases as letras conforme a indicação abaixo. Então, nós temos aí PE para ponto de exclamação, PI ponto de interrogação, PF ponto final e T de travessão. Letra A coruja dormiu. Nós temos aqui o sinal de ponto final. Então, vamos colocar PF. PF aqui. PF de ponto final. Letra B. Cante esta canção. Cante essa canção, né? Cante essa canção. Ponto de exclamação. Então, PE. PE, ponto de exclamação. A coruja dormiu. A coruja dormiu. Ponto de exclamação também. PE, ponto de exclamação. O beija-flor voou. O beija-flor voou. Ponto de interrogação. PI, ponto de interrogação. Olha aqui o travessão de início. Então, já vamos colocar aqui, ó, T de travessão, tá? Vamos pegar o rato, ponto de interrogação. Então, aqui vai os dois pontos. Eu coloquei aqui, tá? Para poder separar aqui esse sinal aqui. Então, T de travessão e... Não é para fazer ponto de interrogação, né? Escrever PI, gente. Calma aí que a professora errou. Então, vamos consertar. Primeiro, vamos colocar o T de travessão. T de travessão. Vou colocar aqui a barrinha, né? Porque nessa frase nós temos dois tipos de ponto, tá? Então, fez uma pergunta. Vamos pegar o rato? Então, é o ponto de interrogação. PI, ponto de interrogação. Letra F. Você não sabe de nada. Tá afirmando que a pessoa não sabe de nada. Então, ponto final. Ponto final. O cavalo é grande. Ponto final também. Ponto final, PF. O menino saiu. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Então, muitas das vezes, nós temos que tomar cuidado, né, para utilizar os pontos. Por quê? Porque vai depender muito da forma como você fala, tá? Igual aqui, ó, o menino saiu. Eu posso afirmar que o menino saiu, utilizando o ponto ali o ponto final, mas também eu posso fazer uma pergunta. O menino saiu? Então, nós temos que tomar cuidado, tá bom? Na forma que a gente expressa, porque a pessoa pode entender como um outro tipo de frase, tá? Às vezes você quer falar alguma coisa, às vezes você quer fazer uma pergunta e acaba afirmando. Número 7. Coloque o ponto de interrogação nas perguntas e a seguir tente responder ao o que é, sem se esquecer de usar o ponto final. Então, nós temos que colocar ponto de interrogação nas perguntas, temos que responder a pergunta e colocar o ponto final. Então, tá aqui, ó, o que é? Uma casinha branca sem portas e sem tranca. Vamos colocar aqui o ponto de interrogação, que está fazendo uma pergunta, tá? E aí? O que será que é uma casinha branca sem portas e sem tranca? Vocês conseguiram achar a resposta desse o que é? Casinha branca quer dizer que é todo branco. Ele é todo branco. Não tem porta e não tem tranca. A gente tem que quebrar ele. O que será que a gente quebra? É um alimento. Nós temos que, ó, nhaque, nhaque, comer. É um alimento, né? Que a gente quebra ele para poder fazer. Tem gente que come cru, sabia?
Tem gente que não gosta dele muito cozidinho. Tem gente que gosta de fazer omelete. A professora mesmo gosta muito de omelete. Isso. Tem gente que come frito. Ah, já adivinharam, né? É o ovo, isso mesmo. O ovo, ele é uma casinha branca, tá? Toda branca. E ele também não tem porta e não tem tranca, tá? Ele fica escondidinho lá dentro, porque pra gente poder ver o ovo por dentro, ver ele ali dentro, a gente tem que quebrar. Letra B. O que é uma manga que nunca fica madura? Vamos colocar o ponto de interrogação, tá? É uma manga, mas não é a manga da fruta não, tá? Não é a manga da fruta. Então, qual é essa manga que nunca fica madura? Nós vestimos essa manga. Sabe qual é? É a manga da camiseta. Olha só, da camisa, né? Ó, camiseta, tá? Então, aqui, ó, é essa manga aqui, tá bom? Então, vou colocar aqui a manga da camisa. Tivemos um coleguinha lá na sala de aula que falou o seguinte, falou que pode ser também a mangueira, isso mesmo, tá? É uma manga que nunca fica madura, aí ele colocou mangueira, tá? Só que a mangueira é um pé de manga, isso mesmo, tá? Então, as mangas, elas dão a gente fala pé de manga, né? Ou a gente pode falar também, tá? Mangueira, né? Vários pés que nós temos aqui de mangueira, tá? Então, a manga vem da mangueira, não a mangueira de molhar, não a mangueira que sai água, tá? Então, por isso que tem que ser a manga da camisa, tá? Porque aí nós não vamos mudar o sentido ali da manga. Igual nós temos maçã, dá no pé de macieira, tá? Abacate, no pé de abacateiro. E a manga dá no pé de mangueira. Então, por isso que o correto é a manga da camisa. Bom, número 8. Classifique as frases declarativas a seguir em afirmativas ou negativas. Você foi ao colégio ontem? É afirmativa ou negativa esta frase? Afirmativa, né? Está afirmando que a pessoa foi ao colégio ontem. Afirmativa. Você foi ao colégio ontem. Afirmativa. Poderia ser também interrogativa? Poderia ser também, ó. Você foi ao colégio ontem? Tá? Então, por isso que nós temos que tomar cuidado quando a gente pronuncia uma frase. Não gosto de pipoca. Não gosto de pipoca. Olha o não aqui. Já está informando que é uma frase negativa. Negativa. Depois nós temos aqui, José não jogou futebol. Também uma frase negativa. Olha o não aí. Comprei um tênis branco. Frase afirmativa. Afirmativa. Então, eu vou utilizar o não em frases negativas. É só o não que eu utilizo? Não. Nós temos outras palavrinhas que podem substituir o não, como jamais, tá? Nunca. Então, são palavrinhas que substituem o não e que também informa que é uma frase negativa. Vamos para a próxima página. Última página da correção do livro de português. Transforme uma frase afirmativa em uma frase exclamativa. Veja o modelo. O casamento foi bonito. Que casamento bonito? Então, nós vamos tirar o O e vamos colocar o que. O rapaz é atrapalhado. Então, vamos colocar que
Que rapaz. Que rapaz atrapalhado. Vamos tirar o é também. E colocar o ponto de exclamação. Que rapaz atrapalhado, tá? Então, nós transformamos a frase lá que estava afirmando o rapaz é atrapalhado e passamos ela para a frase exclamativa. Que rapaz atrapalhado! O discurso é emocionante. Que discurso emocionante! Ponto de exclamação. Que discurso emocionante! Este livro é sem graça. Que livro sem graça! Que livro sem graça! Ponto de exclamação. Este cavalo é veloz. Que cavalo veloz! Que cavalo veloz! Ponto de exclamação. A garota é bonita. Que garota bonita! Que garota bonita! Opa, esqueci de colocar aqui o ponto de exclamação, tá? Bom, vamos agora. Deixa eu conseguir isso. Para o número 10. Forme uma frase afirmativa e outra negativa usando as seguintes palavras. Então, mãe, você vai formar uma frase aí afirmando e uma frase negando com a palavrinha mãe. E a palavra roupa, da mesma forma. Resposta pessoal. Lembrando que são duas frases, uma afirmativa e outra negativa. Bom, terminamos a correção no livro de português. Vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo de português. Mas vai ser rapidinho, tá? Parte 2, então, do livro de português.